diante do sofrimento, posicionamento, e hoje eu quero falar posicionamento diante de gigantes, diante de desafios. 1 Samuel, capítulo de número 17, é uma história bastante conhecida. O texto começa dizendo assim: os filisteus. Para quem não sabe, os filisteus eram habitantes de onde você conhece como faixa de Gaza, cuja capital naquela época era Gate. Os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. E os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. Estando o vale entre eles, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Qual que era o tamanho dele? 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abnadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos de tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo das suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando na linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como que estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, o rei das grandes riquezas, a quem vencer, também lhe dará sua filha em casamento, e isenta de impostos em Israel a família de seu pai.
Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem que deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: que fiz eu agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então virou-se para o outro e perguntou a mesma coisa, e os outros responderam como dantes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um garoto, um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo tomava conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes, livro a ovelha da sua boca. Quando se virou contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes e até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso, e este circunciso filisteu será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão, e das garras me livrará também deste filisteu. Versículos de número 38. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe a armadura, pôs o capacete bronze. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. E disse Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com uma atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudo à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? O filisteu amaldiçoou Davi, invocando os deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos os cadáveres do exército dos filisteus, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 48, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforge, arremessou-se com uma atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu, com uma funda, uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Amém. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe, para a glória do Teu nome, fale ao nosso coração, Senhor. Amém. O texto é muito conhecido. Diz que aconteceram muitas batalhas entre filisteus e hebreus e israelitas, mas essa era uma batalha diferente, porque havia um homem de 2,90 metros de altura. E gente, sabe o que é 2,90 metros de altura? Imagina uma casa, geralmente uma casa tem 3 metros de altura. Aproximadamente o tamanho de uma casa, 3 metros de altura, 2,90 metros. E esse homem, ele desafiou, ele falou: não, nós não vamos lutar exército contra exército. Vocês escolhem um soldado para lutar contra mim. E ninguém quis lutar contra ele, todos ficaram com medo. Davi não fazia parte do exército. Davi, naquele dia, ele era um entregador de lanche. Ele estava no iFood. Ele estava entregando o lanche que o pai mandou. Os irmãos dele estavam na guerra. O pai disse: olha, leva grão, leva pães, leva 10 queijos.
Eu costumo brincar com esse texto, eu falo que Davi não era apenas judeu, Davi também era mineiro, porque ele foi levar queijo. E a Bíblia diz que ele matou Golias com uma pedra. Aí eu falo, ele era mineiro de Córrego Fundo, porque o povo de Córrego Fundo diz que é bom na pedra. Não sei, é verdade o povo de Córrego Fundo está aí? Verdade, né? A Bíblia diz então que Davi, ele não luta contra esse homem com espada, não, com uma funda, ele o derruba, ele vence aquela batalha. Sabe, irmãos, eu aprendo tanto nisso, e hoje nós vamos aprender a nos posicionar para vencermos gigantes. Todos nós temos gigantes, aliás, espero que todos nós tenhamos gigantes para desafiar. Pastor, mas o senhor está desejando que eu tenha um gigante? Sim, porque quanto maior for o propósito de Deus para a sua vida, maiores serão os seus desafios. Quanto maior é o projeto de Deus para você, maior serão os obstáculos. Deus escolheu Davi para ser rei de Israel, então não era um anão que ia lutar contra Davi, era um gigante. Os desafios da nossa vida, eles são muito proporcionais ao propósito da sua vida. Os desafios da nossa vida são proporcional ao projeto que Deus tem conosco. Às vezes eu vejo pessoas que chegam para mim num tom de reclamação, de murmuração, de desânimo, de prostração, e diz: pastor, eu não sei, sabe, para mim tudo é mais difícil. Sabe, pega essa frase, repita comigo: para mim tudo é mais difícil. Diga: para mim tudo é mais difícil. Quando as pessoas dizem essa frase, elas o dizem num tom de desânimo, num tom de prostração. Mas se realmente, se de fato e verdade, para você tudo é mais difícil, você deveria dizer isso com alegria. Porque se é mais difícil, é sinal que tem coisas grandes vindo em sua direção. É sinal que tem coisas poderosas vindo para você. É sinal que existe um propósito, um projeto de Deus grandioso com você. E porque Deus tem um projeto grande, um propósito grande, por isso para você é mais difícil. Da próxima vez que você disser: tudo para mim é mais difícil, não diga com tristeza, diga com alegria. Porque toda vez que você diz isso, você está dizendo também que existe algo grande te esperando. Existe algo poderoso da parte de Deus. Mas só que os nossos desafios, os nossos inimigos, os nossos adversários, eles têm um modus operandi de agir. E quando eu leio esse texto, eu vejo justamente isso. Porque não foi uma luta, Golias se apresentou hoje para lutar amanhã, não. Foram 40 dias, a Bíblia diz que foram 40 dias, ele se apresentava de manhã e à noite, de manhã e à tarde, e dizia, e afrontava o Deus de Israel, e afrontava o exército de Israel. Por 40 dias e 40 noites, ele espalhava o terror. Versículo 11, versículo 24, versículo 33. E isso é uma estratégia de guerra. Porque muitos dos nossos medos são baseados naquilo que nós escolhemos colocar diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Muita coisa que você teme, muita coisa que você tem medo, não é real. Não é real. É porque você tem colocado os seus olhos e os seus ouvidos naquilo. 40 dias, 80 vezes ele se aproximou, 80 vezes eles ficaram com medo, eles fugiram. 40 dias, entre o primeiro dia e o último dia. Agora preste atenção numa coisa: 40 dias. Foram 40 dias lutando contra o medo. 40 dias lutando contra o medo. É muito comum você dizer assim: pastor, parece que eu estou tão cansado. E quando eu me deito para descansar, eu acordo no outro dia, parece que eu acordei pior do que quando eu fui deitar. É porque você tem um desafio, mas você está se consumindo de ansiedade e medo até que chegue o dia do desafio. E essa é uma estratégia.
O maior adversário não era Golias, mas era o medo que ele impunha. Ouça o que eu vou te dizer, e eu já disse isso, e repito novamente: o medo que você escolher vai determinar o seu futuro. Eu repito, o medo que você escolher vai determinar o seu futuro. O medo não é um bom conselheiro, e muitas vezes nós nos aconselhamos com ele. Esse é o problema. Por 40 dias ele espalhou o terror, ele espalhou o pavor, ele espalhou o medo, gerando um ambiente de pânico, um ambiente de morte. Eu me lembro que numa dessas pregações sobre posicionamento, eu preguei sobre o rei Senaqueribe da Síria, que ele mandou uma carta para o rei de Israel, uma carta de intimidação. Eu me lembro também que eu preguei em uma dessas mensagens de posicionamento sobre o profeta Elias, que Jezabel manda uma carta de intimidação para Elias. Porque aquilo que te intimida te controla. E eu vou repetir: aquilo que te intimida te controla. Por isso que Golias, antes de lutar, ele gerou intimidação, ele gerou o medo, ele gerou o pavor, ele gerou o pânico, porque isso é uma estratégia. É uma estratégia de te cansar, é uma estratégia de te diminuir, é uma estratégia de fazer você se sentir inferior. Acabar com a sua fé, porque você para de olhar para Deus e passa a olhar para o problema. Os seus gigantes fazem isso. Pastor, mas como é que eu reconheço um gigante? É simples. O gigante, ele enche o ambiente. O gigante, ele enche os pensamentos. O gigante, ele enche as conversas. O ambiente parece carregado com a presença do gigante. Você só fala do gigante, você só pensa no gigante. Se existe algo que você pensa o tempo todo, se existe algo que você fala o tempo todo, se existe algo que está preenchendo o ambiente aonde você está, você pode ter certeza que você tem um gigante. E uma das melhores maneiras de se livrar desse ataque que vem antes é não falar sobre aquilo que você não quer enfrentar. Porque, na verdade, se você quer que alguma coisa morra, pare de falar naquilo. Pare de falar naquilo. Se existe algo que está te incomodando, se existe uma situação, quanto mais você fala, mais vivo e forte você torna aquilo. Porque essa é a estratégia do filisteu de Gate. Era fazer com que por 40 dias só existisse uma conversa, e era sobre ele. Na verdade, era uma luta de foco, enquanto eles colocavam o foco no gigante, porque tudo aquilo que você foca, cresce, tudo aquilo que você fala, fortalece. Então eu digo, se você quer que alguma coisa desapareça da sua vida, pare de falar naquilo, porque isso é uma estratégia do inimigo. No versículo 23, a Bíblia vai dizer que a conversa dos soldados de Saul era Golias. Agora observe, quando Davi entra em cena, Davi falou de Golias apenas 2 vezes. Apenas 2 vezes. E Davi falou de Deus 9 vezes. Davi falou mais de Deus do que do problema. Eu acho que está ensinando alguma coisa para nós, sim ou não? Pare de falar do seu problema e comece a falar de Deus. Se você tem um grande problema, você tem um Deus muito maior do que esse grande problema. Então comece a falar mais de Deus em meio aos desafios que você enfrenta. Por isso eu digo que para mim essa era uma guerra do foco. Porque enquanto os soldados colocavam foco no que viam, no que ouviam, Davi vê e ouve outras coisas. Alguém disse: concentre-se nos seus gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os seus gigantes cairão. Talvez tenha sido mais difícil para Davi. Você está com sua Bíblia aberta aí em 1 Samuel capítulo 17?
Olha o versículo 30. Quando Davi se aproxima, diz assim: e disse Davi, aliás, vou começar a ler do anterior, que 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado e fez uma crítica. Ele disse assim: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Com quem? Eu sei a presunção do seu coração. Você veio aqui só para ver a batalha, só para ver nós passarmos vergonha. Talvez essa tenha sido a luta mais difícil. Talvez ouvir isso da boca do próprio irmão. Se ele tivesse ouvido isso de Golias, talvez Davi não teria sido tão forte. Às vezes as palavras mais duras a gente ouve de onde a gente menos imaginava. De onde você esperava que alguém te desse uma palavra de fé, de onde você esperava que alguém te desse uma palavra de apoio. Ei, eu sei que você está passando por um problema, estou orando com você. Não. Ele escuta uma palavra de crítica. O que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Eu conheço a presunção do seu coração. Ele ainda julga Davi. Mas isso é normal dentro do meio dessas pessoas que agem dessa forma. Sabe por quê? Porque na verdade eu julgo as pessoas com base no meu caráter. Eliabe está julgando Davi com base no caráter de Eliabe. Aquilo que eu falo de você fala mais sobre mim do que você. Porque quando Eliabe diz: você veio aqui para zombar, provavelmente Eliabe, se estivesse no lugar de Davi, era isso que ele estaria fazendo. Então eu julgo as pessoas com base no meu caráter. Se eu acho que as pessoas vieram aqui para simular, para falsificar, para zombar, então eu também acho que, se é assim que eu me comporto, eu acho que as pessoas também se comportam. Se eu sou uma pessoa que falo mentiras, eu acho que as pessoas também falam mentiras para mim. Se eu sou o tipo de gente que procuro me aproveitar de situações para enganar pessoas, eu acredito que pessoas que se aproximam de mim também estão querendo me enganar. Por quê? Porque eu julgo as pessoas com base naquilo que eu sou, com base naquilo que é o meu caráter. Por isso eu digo que para Davi talvez tenha sido mais difícil a crítica do irmão do que a luta contra o Golias. Porque Golias poderia vencer Davi no combate, mas Eliabe proferiu palavras antes do combate. Eliabe é aquele tipo de gente que fere lá no útero, se eu posso dizer assim, no útero dos nossos pensamentos, onde tudo está sendo formado. Muitas pessoas não são vencidas quando lutam. Muitas pessoas são vencidas quando desistem de lutar por causa de uma crítica. Então, se você é o tipo de gente que não consegue lidar com crítica, você também é o tipo de gente que não vai conseguir lidar com nada na vida. Se você é o tipo de gente que faz as coisas buscando aplausos, ou deixa de fazer as coisas por medo do que vão fazer ou falar contra você, você nunca vai prosperar na vida. Quando Eliabe faz isso com Davi, sabe o que Davi faz? Eu amo esse versículo. Davi se vira para o lado, é o que o texto diz, ele virou-se para o outro. Ele não foi discutir com Eliabe, sabe, ele não foi. Por quê? Porque grande parte das nossas derrotas acontecem em nossa mente. Porque nós ouvimos, porque nós acreditamos nos Eliabes que estão ao nosso redor. E eu tenho para te dizer hoje o seguinte: você não tem que ser produto daquilo que as pessoas falam sobre você. A bem da verdade, o que falam de mim não é problema meu, é problema de quem falou. Então Davi não dá a mínima para Eliabe. Agora, o pior é quando o Eliabe está dentro de nós. Muitas pessoas não conseguem
se posicionar diante dos gigantes que estão à sua frente, por causa do Eliabe que está dentro de você. Pastor, seja mais claro. Sim, eu estou falando do Eliabe que está de fora e me critica. Agora pior é o Eliabe que está dentro de mim. É quando eu me critico o tempo todo. E quantas pessoas sofrem com críticas a si mesmo, críticas dirigidas de si próprio. Tem um livro que diz, Fale a Verdade Consigo Mesmo, é um livro incrível. Se você tiver oportunidade, leia esse livro, vai te ajudar muito nas questões sobre pensamentos. Mas muitos de nós estamos enfrentando um Eliabe interno. Você não consegue, você não dá conta, você é um fracasso, você é o pior, você, sempre te colocando para baixo. Isso é resultado de uma mente que não foi completamente transformada. É resultado de uma mente que não teve uma metanoia, que é uma mudança de mentalidade. É resultado de uma mente que não passou por Romanos capítulo 12, quando a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, pastor, mas quando a crítica é construtiva? Aí eu invoco Mateus capítulo 12, Jesus falando: considere uma árvore boa, o seu fruto será bom, ou uma árvore ruim, o seu fruto será ruim, pois uma árvore é reconhecida por seus frutos. Diga comigo, uma árvore é reconhecida pelos seus frutos. Então, quando uma árvore vier te criticar, olhe para os frutos da árvore. Tem gente que quando me critica, eu falo: meu Deus, realmente eu preciso me posicionar ou mudar de comportamento. Por quê? Porque aquela árvore que me lançou uma crítica tem fruto. Ok? E quando alguém fala comigo e tem fruto, eu falo: opa, eu preciso rever, eu preciso repensar. Agora, se a árvore não tem fruto e quer me ensinar a dar fruto, eu faço como Davi, eu viro o rosto, sigo e vou embora. Davi, no versículo 30, diz que ele se virou para o outro. Na verdade, sabe quanto dura uma crítica para quem critica? Segundo alguns estudos, uma crítica dura em torno de 20 minutos para quem critica. Mas para quem recebe a crítica e não sabe lidar com a crítica, aquela crítica pode durar a vida inteira. Porque absorve aquilo, internaliza aquilo, não critica os seus próprios pensamentos diante daquilo, e aceita de uma maneira. Já imaginou se Davi escuta o Eliabe ali e fala: realmente, aqui só tem guerreiro, aqui só tem homem preparado, eu sou um pastorzinho de ovelha, sou o caçula, Golias tem inúmeras relíquias de guerra, despojos de guerra, não tenho nada. Não, ele não ouviu. A Bíblia diz que ele virou-se para o outro e perguntou o que o outro tinha a dizer. Então o que eu posso dizer é: não perca tempo com aqueles que em momentos decisivos na sua vida vão querer chamar a sua atenção para uma discussão idiota. Não perca seu foco, faça como Davi, coloca o teu foco em Deus. E agora Davi se posiciona para lutar contra Golias. Ele venceu o Eliabe, ele venceu a crítica. Quem vence crítica está preparado para de fato enfrentar os seus desafios. E aí no versículo 34 ao 37, ele vai convencer o rei de que ele pode lutar, porque ele nem alistado estava. Lembre-se que ele foi levar queijo para os irmãos. E ele diz: eu quero lutar, já que ninguém vai, eu quero. E agora ele tem que convencer o rei. Ele diz para o rei: rei, eu sou um pastor de ovelhas, eu estava cuidando do rebanho do meu pai. Veio um urso, eu matei um urso. Veio um leão, eu matei o leão. O Espírito do Senhor veio sobre mim e me deu força. Da mesma forma que eu venci o urso, da mesma forma que eu venci o leão, eu vou vencer este incircunciso filisteu.
Alguém disse que uma boa memória faz heróis, uma péssima memória faz covardes. Lamentações de Jeremias, é isso que Davi invoca naquele momento. O texto de Lamentações diz: eu quero trazer a memória, eu quero trazer a memória, é isso que eu e você temos que fazer. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. É quando eu estou diante de um desafio que, humanamente falando, é impossível. Então eu uso a minha memória e volto no passado e lembro de situações que eu já vivenciei, que eu já experimentei e que Deus me deu força, que Deus me ajudou e eu rompi sobre todas elas. Então eu olho para aquelas lembranças do passado, essas lembranças do passado são os meus leões, essas lembranças do passado são os meus ursos, e eu os trago para o momento e digo: eu venci esse leão, eu venci esse urso, eu vou vencer esse circunciso filisteu. Pastor, mas eu não tenho nada significante para me lembrar. Eu não tenho nada. Será que não? Quando muitas vezes isso acontece, Salmo 102 vai falar sobre isso, Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor e bendiga-o tudo quanto há em mim, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Esse salmo fala o quão rápido nós somos para esquecer as coisas boas, e o quão rápido nós somos para nos lembrar das coisas ruins e negativas da vida. Então, em momentos como esse, que parece que a minha mente não consegue raciocinar bem, eu apelo para a minha maior vitória de todas as minhas vitórias. Eu apelo para quando eu era apenas um espermatozoide. Eu estava indo em direção ao óvulo dentro da minha mãe. Era eu e mais milhões de espermas. Todos nós numa disputa para ver quem chegaria primeiro. E eu me lembro que naquele dia eu não tinha uma mente, eu não tinha pernas, eu não tinha mãos, eu era apenas um esperma, e eu venci. E porque eu venci, eu nasci e hoje eu estou aqui. E se eu venci aquela batalha no útero, sem pernas, sem mãos, sem uma mente, eu sou capaz de vencer quase todas as coisas na vida. Quase. Pastor, por que quase? Porque para outras eu preciso de Cristo. E é aí que Romanos diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória no útero da sua mãe te consagrou a vir a esse mundo. A vitória no útero da sua mãe tornou você um vencedor. Mas o dia que você entregou a sua vida para Cristo, e você o reconheceu como o único Senhor e Salvador da sua vida, aquele dia que você disse: é o Senhor quem controla a minha vida, e todos os meus planos, projetos, desafios eu coloco aos pés dele. Naquele dia você deixou de ser vencedor e tornou-se, segundo a Bíblia diz em Romanos, mais do que vencedor, por meio daquele que te amou, daquele que te regenerou, daquele que te lavou, daquele que te fortalece, que te sustenta nos momentos difíceis da sua vida. E aí Saul, então, tudo bem, então vai, mas não vai assim não. Pega minha armadura, pega meu capacete, pega minha couraça, pega minhas armas, vá com ela. Davi tentou vestir aquilo, versículo 39, ele tentou andar com aquilo, mas ele disse: rei, não dá, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui está me impedindo de andar. E ele tirou aquilo. Nós estamos vivendo num mundo de muitas aparências, num mundo no qual as redes sociais projetam às vezes imagens de pessoas, e que a gente está se comparando o tempo todo. E a comparação das redes sociais é muito ingrata, porque eu comparo o meu pior momento com os melhores momentos daquelas pessoas, porque ali as pessoas só mostram os seus melhores momentos. Ninguém mostra derrota, fracasso, choro, lágrima, frustração. Ninguém faz isso. Davi está dizendo: rei,
obrigado, mas eu prefiro ir com as minhas armas. Não dá para ir com as suas. Você é você e eu sou eu. Não dá para comparar nós dois. Você tem uma história linda, eu estou vindo do pasto. Eu tenho outra história. E ali então ele diz, eu não vou lutar com essas armas. Então o que você vai lutar? Eu tenho uma funda, uma atiradeira. Se fosse aqui em Minas seria um estilingue, sei lá. Eu vou com isso aqui. Vou para a guerra com isso aqui. Eu sou bom nisso, eu treinei a minha vida inteira nisso, é o que eu sei fazer. Sabe, irmãos, ele abre mão de andar com uma coisa que não dava para ele. A pergunta que eu faço é, o que você tem vestido? E aí eu não estou falando de roupas, eu estou falando de aparência, eu estou falando de comportamentos, porque os nossos comportamentos são roupas. A nossa forma de expressar, a nossa forma de viver, a nossa forma de tratar os mais próximos, os mais longe, a nossa forma de viver. Será que isso tem agradado a Deus? Será que você não tem vivido assim uma vida dupla? Na igreja você é uma pessoa, lá fora você é outra pessoa. Aqui dentro você é uma pessoa, no seu casamento você é outra pessoa, no seu trabalho você é outra. Sabe, a Bíblia condena isso. Quantas vezes nós vestimos o pecado, um comportamento de pecado, um comportamento de iniquidade, assim como aquela armadura travou Davi, ele não conseguiu andar. Talvez você não consegue romper, você não consegue, porque você está vestindo uma coisa que você sabe que aquilo não te faz bem. E eu volto a frisar, quando eu falo de vestir, eu estou falando de comportamento, e também pode ser roupa, não tem problema, porque roupa também expressa comportamento, comportamentos, expressões. Amós capítulo 3 vai dizer assim, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? É uma pergunta. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? É uma pergunta para você. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? É muito comum eu ouvir alguns irmãos dizerem, não dá para andar com aquela pessoa, porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não dá para andar com aquele outro, porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Mas sabe, esse texto está falando é sobre Deus e você. Andarão dois juntos, você e Deus. Andarão vocês dois juntos, se vocês não estão de acordo? Se ele diz que é para lá e você está indo para cá, se ele espera um comportamento de rendição, de submissão, de entrega, de busca a Ele, de procurar glorificá-lo em tudo que você faz, desde a sua vida material, o seu relacionamento, suas posses, seu dinheiro, suas conquistas, sua profissão, tudo isso tem que apontar para que Deus seja glorificado. E as pessoas, ao verem a excelência em você, elas vejam Deus na sua excelência. Elas olhem para você e digam, olha, isso que você faz, você é muito bom. E você diz, eu sou bom. Não porque eu sou bom, porque Ele me capacita, porque Ele me ajuda, porque Ele me dá luz, me dá entendimento, discernimento, sabedoria. Porque quando você vive essa vida, aí sim você o glorifica. Jesus falou sobre isso. Os homens vendo as vossas obras na terra glorificam o vosso Pai que está nos céus. Então a pergunta é, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Qual é o ponto de desacordo entre você e Deus? Qual é o ponto? O que precisa ser consertado? Versículo 40, a Bíblia diz que Davi levou 5 pedras, mas ele precisou só de uma. 5. Há quem diga não, as escrituras dizem, né? Não sei se é Samuel 21, me recordo bem, mas vai falar que Golias tinha uns parentes, não era só ele de gigante, não. Isbi-Benob, Rafá, Zafé, Elanhã, todos eram gigantes, 4. E Davi deve ter pensado, se aparecer os outros 4, tem uma para cada um. Vai todo mundo levar pedrada. Mas levar mais de uma pedra também significa persistência.
Porque se ele não cair na primeira, eu vou na segunda. Se ele não cair na segunda, eu vou na terceira. Se ele não cair na terceira, eu vou na quarta. Se ele não cair na quarta, eu vou na quinta. É isso que Deus espera de mim, Deus espera de você. Talvez não será na primeira oração que você vai vencer. Talvez não será no primeiro jejum, e aí você desiste. Se não for no primeiro, vai no segundo. Se não for no segundo, vai na terceira. Mas não pare, não cesse, não desista. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele orou 7 vezes por chuva. E quando você olha o Getsemane, Jesus, momentos antes de ir para a cruz, a Bíblia diz que no Getsemane ele orou por 3 vezes. Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. O que dizer do apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 e 8, vocês já devem ter percebido que eu amo esse texto, porque sempre que eu posso eu o coloco aqui. 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa sobre mim. Quando penso que sou fraco, aí então é que sou forte, porque é o poder de Deus. Então 5 pedras está falando de perseverança, de não desistência, de não entregar-se na primeira. Se não deu certo na primeira, vai na segunda. Se não deu certo na segunda, mas não pare. Talvez uma oração não seja suficiente, talvez uma conversa não resolva, talvez um dia, um mês de decisões não seja suficiente, talvez você seja derrubado 1 ou 2 vezes, mas não desista, se levante. E aí, quando ele está de frente do filisteu, ele usa uma palavra. Ele fala: eu vencerei este incircunciso filisteu. Incircunciso. Não é questão de não ter medo do inimigo, é questão de saber quem você é em Deus. Havia um voto, um pacto que Abraão fez com Deus no nascimento de Isaac, que é o pacto da circuncisão. E esse pacto era, e até hoje é mantido entre os judeus, de que todos os homens se circuncidem. Só que o filisteu não era circuncidado. Mas a questão não era a circuncisão. A questão era que a circuncisão era um pacto. A circuncisão era uma aliança com Deus. Então, quando Davi diz, esse incircunciso filisteu, quem é ele para afrontar o exército dos Deus vivos? Davi estava dizendo, quando chamou Golias de incircunciso, ele estava, vou usar uma palavra aqui, não sei se ela existe, se não existe, vai passar a existir agora. Ele estava chamando de Golias de um desaliançado, não sei se existe isso. De alguém que não tem uma aliança. E é isso que faz a diferença. Nos momentos de desafio na minha vida, a primeira coisa, eu vou fazer um check-up, eu vou olhar para dentro de mim. E a primeira coisa que eu procuro olhar para dentro de mim é a minha aliança. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar da circuncisão no nosso coração. Um coração circuncidado, um coração aliançado com Deus. Então não é sobre o inimigo, é sobre a minha aliança com Deus, é sobre o meu relacionamento com Ele. Não é sobre religião, é sobre relacionamento, é sobre vida com Deus, é sobre falar e ouvir, é sobre falar: Senhor, fala comigo. Porque quando você ora, você fala com Ele, mas você precisa dizer: Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir, fale comigo. É sobre ter uma aliança, é sobre obedecer os mandamentos, é sobre procurar obedecer as Escrituras Sagradas. Então, o que Davi chamou de responsabilidade nesse momento foi: existe uma diferença. Ele não tem aliança, eu tenho aliança. A confiança de Davi ao partir para cima de Golias foi na confiança que ele tinha em Deus, na aliança que ele tinha em Deus. E naquela cultura daquela época havia uma questão muito forte de aliança. Quando os soldados saíam para a guerra, e 2 amigos estavam indo para a guerra, eles faziam uma aliança. E eles cortavam o pulso. E aí o sangue saía.
E aí eles misturavam, eles colocavam as mãos assim, para que o sangue se misturasse. E naquele momento, o amigo dizia: eu tenho uma aliança com você. Se alguém te matar, eu procurarei até que eu o mate. E o inimigo também sabia que quando ele estivesse lutando contra alguém, e se esse alguém pegasse a espada, ele olhasse na mão dele e visse um corte, ele sabia que se vencesse aquela pessoa, ele teria que vencer o outro, porque o outro viria atrás dele. Isso é aliança. Diga comigo: aliança de sangue. Eu e você temos uma aliança de sangue na cruz do Calvário. O sangue foi derramado por mim e por você. Você não está sozinho diante dos seus gigantes. Você não está lutando essa luta sozinho. E o inimigo sabe que se ele porventura tocar em você, ele sabe que o seu irmão mais velho, na montanha nós o chamamos de o legendário número 1, ele virá em seu favor. O Senhor dos exércitos, ele lutará e ele pelejará por você. Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é a guerra que você está vivendo, mas se você de fato tem uma aliança, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Jesus derramou o seu sangue por nós. Se você realmente vive essa aliança, nos dias piores, em que você pensa que está sendo abatido, lembre-se: eu não estou sozinho. E ele disse: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu desconheces. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Perto está o Senhor de todos os que o invocam e de todos os que o buscam. E por que não usar as palavras que saíram da própria boca dele, quando ele disse: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Se coloque de pé nesse momento e nós vamos orar.